Equipe técnica do governo detalha na Assembleia pontos da reforma administrativa que deve ser votada na próxima quinta-feira. A audiência pública reúne comunidade científica para debater a fusão da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Parlamentares são contra a medida do Ministério da Defesa de reintegração de posse em Barcelos. Deputado Carlos Alberto defende projeto de lei que prevê a divulgação de fotos dos desaparecidos em locais de grande circulação. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A votação do projeto de lei que dispõe sobre a reforma administrativa deve ocorrer na próxima quinta-feira. A previsão é do presidente da Casa, deputado Josué Neto. Hoje, a equipe técnica do governo do estado detalhou a matéria aos parlamentares. Entre as propostas, a viabilidade econômica por meio da fusão de secretarias. A reunião com deputados e equipe técnica do governo foi realizada na Assembleia como parte do trâmite regimental, que é o debate sobre o projeto com as comissões da Casa. A intenção do Executivo, diante da crise econômica do país, é incrementar a economia do Amazonas, dinamizar a máquina pública e melhorar a aplicação dos recursos. O secretário extraordinário do governo, Evandro Melo, considera importante a avaliação do Poder Legislativo sobre o projeto. Altamente positivo. O governador Melo estabeleceu uma nova dinâmica com a Assembleia, que é discutir todas as propostas enviadas para a Assembleia. O governo tem que vir aqui, tirar as dúvidas, discutir e dialogar com os nossos deputados para que eles possam firmar um consenso e, consequentemente, a gente possa agilizar a apreciação das matérias que estão sendo apresentadas pelo governo aqui na Assembleia Legislativa. O presidente Josué Neto, do PSD, cumpre a proposta de dar publicidade aos debates técnicos sobre a matéria, que é uma das mais importantes anunciadas pelo governo. Nós temos a função aqui, como presidente da Casa, é de fazer com que a discussão seja feita da forma mais democrática possível. Essa é a nossa função. Então, a partir do momento que eu estou cumprindo com a minha função, eu me sinto à vontade para poder dizer que a Assembleia passa por um novo momento, um momento onde todos os temas, todos os debates estão acontecendo aqui na Casa. As demais questões serão tratadas e serão tramitadas, tem que dar tempo ao tempo, para que cada trâmite seja realizado no seu momento, no seu local certo, e a partir de agora o regimento prevê que a reforma com seus textos sejam distribuídos às comissões técnicas permanentes. A reunião no gabinete da presidência durou cerca de 3 horas e, de acordo com a previsão da mesa diretora, o projeto começa a tramitar nas comissões técnicas a partir desta quarta-feira e já na quinta ele deve ser votado. E uma audiência pública foi realizada na Assembleia para tratar sobre a fusão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, como prevê a reforma administrativa do Executivo. A comunidade científica acredita que haverá prejuízo no fomento aos projetos desenvolvidos no Estado. A audiência pública foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa e teve a participação de dezenas de pessoas, representantes de universidades, instituições, além de entidades e movimentos ligados ao meio ambiente. No debate, a preocupação com investimentos em ciência e tecnologia que serão comprometidos com a extinção da SECT. Segundo especialistas, a desativação da SECT representa um retrocesso e um risco para a política de ciência e tecnologia e inovação no Estado, que abriga a maior diversidade do planeta. A partir do momento que você diminui a visibilidade dessa secretaria, transformando ela num órgão suplementar, uma outra secretaria, logicamente que você compromete todo um mecanismo de planejamento e direcionamento das ações para se estar induzindo e se captando recursos. Não é possível eliminar o sistema de ciência e tecnologia e o sistema de gestão ambiental e ainda esperar que trará respostas satisfatórias à população. Infelizmente, essas duas alterações que o governador propôs no seu projeto de reforma política são
muito danosas a uma boa estabilidade e ao desenvolvimento do Estado. E nós acreditamos que elas podem ser revertidas e que nós podemos encontrar alternativas. Para os deputados José Ricardo e Luiz Castro, que foram os autores da proposta, discutir e ouvir os segmentos da sociedade representam manter a democracia e abrir espaço da participação popular nas decisões que envolvem medidas governamentais. Em primeiro lugar, transparência. Dar oportunidade para a sociedade participar da discussão da reforma, conhecendo o seu conteúdo e apresentando suas críticas e sugestões. Nós estamos mexendo com uma área extremamente sensível e importante no mundo, que é a ciência e tecnologia. E ainda há parlamentares governistas que estão fazendo o discurso de desconhecimento desta importantíssima área que é articulada em nível nacional e internacional para desenvolver as tecnologias que nós precisamos. O Amazonas, a Amazônia e o Brasil, para um mundo mais sustentável. Queremos divulgar para a sociedade, formar opinião pública também sobre isso, mostrar a importância disso na vida das pessoas e tentar sensibilizar o governo de que o melhor caminho é voltar à SECT e fortalecer a SECT. Não é nem deixar com uma secretaria qualquer, mas colocar como sendo a secretaria fundamental nesse processo de enfrentamento de crise econômica, né, e de busca de alternativas econômicas para o Amazonas. Entenda agora como vai ficar a estrutura do Executivo com a proposta de fusão das secretarias estaduais. Pelo projeto, a nova estrutura do governo proposta por José Mello consiste na criação de uma nova Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CEPLAN, que absorverá a Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de assumir as funções da Secretaria Executiva de Orçamento da Cefaz. Também será criada a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para cuidar da gestão dos presídios, responsabilidade que será retirada da Secretaria de Justiça e que também absorverá as ações de cidadania, articulação e movimentos sociais, com a extinção da Secretaria de Políticas Públicas dos Movimentos Sociais. Já a Secretaria de Estado da Região Metropolitana se tornará uma unidade gestora de projetos especiais da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, que irá abranger outras unidades gestoras, com exceção da que cuida da cidade universitária. Outra mudança é a Comissão Geral de Licitação, que era autônoma e passará a ser subordinada à Secretaria de Estado de Administração. Já o Instituto de Terras será incorporado à Secretaria de Estado de Políticas Fundiárias, que também assumirá a tarefa de desapropriação de imóveis, responsabilidade atribuída hoje à pasta de habitação SUAB. Além de todas essas mudanças, a Agência de Comunicação do Amazonas também fará parte do quadro de secretarias do Estado. A expectativa do governo é de que o projeto seja analisado e aprovado na ALEAN ainda este mês. E além da reforma administrativa, o governador José Mello assinou um decreto estabelecendo a redução de até 30% nos gastos do Executivo. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, afirmou que a medida é para ajustar o Estado no enfrentamento da crise econômica do país. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e dispõe sobre a execução orçamentária do Executivo. No texto, o governador José Mello determina que órgãos da administração estadual devem empenhar apenas os valores da verba inicial de seus orçamentos e reduzir os valores de seus contratos em todas as áreas. O decreto determina ainda que, para empenhar toda a verba destinada ao órgão, o chefe da pasta deve reduzir em 30% os contratos e ajustes firmados com entidades do terceiro setor, passagens aéreas e diárias. Também deve alcançar uma redução de 20% quanto às despesas de serviços de limpeza e conservação, apoio administrativo, técnico e operacional, locação de aeronaves, contratação de estagiários, entre outros. Reduzir em 15% as despesas com fornecimento de alimentação e 10% os gastos com serviços de cooperativas médicas. A reforma, ela traz um conceito diferente no que diz respeito à economia que o Estado pretende fazer, de no mínimo 700 milhões de reais, e podendo chegar a 1 bilhão, com cortes em contratos,
e cada secretário, cada ajudante do governador, colaborador, terá que fazê-lo. O governador já assinou esses decretos, inclusive com corte de orçamento, e também a busca da eficiência. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, afirmou que a medida tomada pelo chefe do Executivo é para ajustar o governo quanto ao enfrentamento da crise econômica, sem afetar a prestação de serviços à população do Amazonas. Isso permitirá não só o enfrentamento da crise econômica que o país vivencia hoje, mas também possibilitará maior eficiência da máquina pública, como também melhorar serviços na área de segurança, na área da educação, na área da saúde e de implementação de novas políticas. Você vai ver no próximo bloco. Deputados são contra a medida do Ministério da Defesa de reintegração de posse em Barcelos. E parlamentares defendem o apoio do Legislativo nas ações de assistência às famílias afetadas pela enchente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A cidade de Barcelos, distante de Manaus 400 quilômetros em linha reta, está na iminência de perder 35% do total de casas existentes. Uma ação de reintegração de posse movida pelo Ministério da Defesa põe em risco parte da área urbana edificada na sede do município. Na Assembleia, os deputados são contra a medida. Em 1974, a Aeronáutica esteve em Barcelos solicitando doação de um terreno para a construção do aeroporto da cidade. A doação foi feita dentro do que estabelece a lei. Durante 36 anos, nenhuma ação para concretizar a obra do aeródromo foi realizada e, pouco a pouco, a cidade passou a ocupar a área com mais de diversos tipos de empreendimento. Em 2010, o Ministério da Defesa resolveu retomar a proposta e entrou com uma ação de reintegração de posse julgada procedente pela Justiça. A situação é tão grave que das 2.000 casas do município, 700 estão na área a ser reintegrada. A matéria foi trazida ao plenário Rui Araújo pelo deputado Serafim Correia. Aquela área representa 1/3 da cidade de Barcelos. Portanto, nós teremos um caos social se o despejo efetivamente vier a ser cumprido. Devo registrar que a decisão do juiz, da ótica estritamente jurídica, ela é correta. No entanto, do ponto de vista social, político, ela se torna inviável de ser cumprida. Em a parte, o deputado Adjuto Afonso propôs a formação de uma frente ampla em defesa de Barcelos. Já o deputado José Ricardo considerou a decisão do juiz radical. Realmente é um assunto que merece uma atenção adequada desta casa. Tem que ter um diálogo com o governo federal, Ministério da Defesa. Eu acho que isso é muito importante, e definir quem vai fazer a defesa de todo esse povo aí. É a prefeitura que vai assumir, doravante. O deputado Sidney Leite destacou que não se pode penalizar a população. Tem pessoas com mais de 10, 20 anos, fora o investimento do poder público municipal. Sim. Tem escolas, tem postos de saúde, e agora mesmo o Estado, através da Universidade do Estado do Amazonas, está construindo o núcleo da UEA numa área que também está esse questionamento desse litígio. Eu entendo e proponho, deputado Serafim, a mesa diretora, que possa, inclusive, disponibilizar o suporte da Procuradoria Jurídica da Assembleia.
O parlamentar lembrou ainda a vinda do ministro da Defesa a Manaus, momento em que se pode tentar uma sensibilização do titular da pasta. Durante sessão plenária desta terça-feira, houve uma sessão de tempo à Comissão de Vereadores de Barcelos para abordarem a questão. Cada um morador daquele, hoje dito invasor, foi para ali e construiu sua casinha com o mesmo documento dado pela prefeitura que foi dado para a aeronáutica. A mesma prefeitura que concedeu à aeronáutica uma documentação dizendo que aquela terra ali pertencia à aeronáutica, foi a mesma prefeitura que deu para cada um cidadão daquele um documento dizendo que ele poderia ali construir sua casa. Portanto, ali não tem invasores e ainda se fosse, todos estão ali de boa fé. A União, ela quer causar um caos social em Barcelos. Será que o problema em Barcelos são as residências ou é o aeroporto? O aeroporto hoje do nosso município não atende à necessidade do povo. Será que é mais fácil mudar a pista do aeródromo ou mudar 700 famílias, realocar 700 famílias, construindo novos postos de saúde, fazendo pavimentação, energia elétrica, água, esgoto, escolas, centros sociais? O deputado Serafim Correia finalizou dizendo que uma ordem da Presidência da República para a Advocacia Geral da União para que ela desistisse da ação resolveria o problema. A enchente que atinge os municípios do sul do Amazonas foi tema de debate na Assembleia Legislativa. Parlamentares destacaram os efeitos da cheia e sugeriram o apoio do Poder Legislativo nas ações que já estão sendo realizadas pelo Executivo na assistência às mais de 11 mil famílias afetadas em todo o estado. Os efeitos da cheia dos rios da Amazônia foi pauta durante sessão plenária na sede do Poder Legislativo. Durante discurso desta terça-feira, o deputado Orlando Cidade destacou que o Acre já decretou calamidade pública. O fenômeno natural é considerado um dos maiores registrados e pode trazer consequências para os municípios do sul do estado. Em Boca do Acre, distante 1.208 quilômetros de Manaus, as autoridades decretaram situação de emergência, subindo para 7 o número de municípios nesta situação. A cidade sofre, além da influência da subida das águas dos rios do Amazonas, o impacto dos rios do estado vizinho. Precisamos ter uma ação imediata aos rios, aos municípios, seja da Calha do Madeira, do Purus, do Juruá, da Calha do Rio Acre, que está com esta grande cheia, a maior já registrada em toda a sua história. O governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, já realizou ao todo o envio de 105 toneladas de alimentos não perecíveis para as mais de 11 mil famílias afetadas em todo o estado. Além das cestas básicas que já foram enviadas via fluvial, 27 toneladas, as famílias receberão colchões, medicamentos e barracas de emergência para garantir abrigo àquelas que não têm para onde ir. Para reforçar o apoio enviado aos municípios, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, deputado Platini Soares, destacou que já está tomando providências para inserir o Poder Legislativo nas políticas de proteção às famílias atingidas pela cheia. Comunico aqui que na semana passada nós fizemos uma reunião técnica dentro do bojo da Comissão de Assuntos Municipais, onde esteve presente aqui o IMET, o CIVAM, o CPRM, onde eles constataram, e com dados técnicos, isso que o senhor afirmou, deputado Orlando Cidade, mais uma daquelas grandes cheias ocorrendo desde lá do Acre até aqui, e aí eles fizeram diversas sugestões, isso está registrado nessa reunião que ocorreu na sexta-feira, e a gente tem muita providência para tomar em relação a isso. O CPRM, ele se antecipa bastante e ele tem muito a contribuir com as ações de defesa civil, que será o nosso foco lá na Comissão de Assuntos Municipais. Os deputados Adilto Afonso, Belarmino Lins e Augusto Ferraz também comentaram o assunto e sugeriram que uma comitiva de deputados visite os municípios atingidos para verificar a situação de perto. A elevação da taxa de desaparecimento de crianças, jovens e adolescentes foi tema de debate na tribuna legislativa da Assembleia. O deputado Carlos Alberto, do PRB, defendeu o projeto de lei que prevê a divulgação de fotos dos desaparecidos em locais de grande circulação.
Em 2014, o número de crianças e adolescentes desaparecidos cresceu 40% no Amazonas, segundo dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. Só no ano passado, 1.154 menores sumiram de casa, uma média de 3 por dia. O assunto foi discutido no plenário da Casa Legislativa pelo deputado Carlos Alberto. Do total de desaparecidos, 518 foram localizados e 636 voltaram espontaneamente para casa. 7 casos registrados entre os anos 2000 e 2013 continuam sem solução. Para ajudar a resolver os desaparecimentos, o parlamentar apresentou um projeto de lei que prevê a divulgação de fotos dessas crianças em locais de grande circulação. Com o propósito de chamar a atenção dos familiares, dos responsáveis, que estejam sempre atentos em relação às suas crianças, em relação aos jovens, para que nós possamos combater esse mal que fez com que mais de 1.000 crianças viessem desaparecer. Simplesmente desapareceu. Algumas retornaram aos seus lares, mas a maioria desapareceu. Inclusive, devido a essa situação, eu elaborei juntamente com a minha assessoria um projeto que solicita a divulgação de fotografias de jovens, crianças e adolescentes que tenham desaparecido em locais de maior circulação. Em à parte, o deputado Luiz Castro afirmou que a falta de fiscalização nos portos e aeroportos do estado facilita o desaparecimento de crianças, que podem acabar sendo vítimas de abuso sexual e tráfico humano. Nós temos um aspecto, um dispositivo do ECA, que é bem intencionado, que dá liberdade de um adolescente com mais de 12 anos de viajar desacompanhado. Porém, a falta de controle nos aeroportos, nas rodoviárias e nos portos tem feito com que muitas dessas crianças e adolescentes saiam aqui de Manaus para outros locais e depois não voltem, porque foram aliciados no tráfico, no sequestro de pessoas, no tráfico humano, ou por redes de pedofilia e de exploração sexual. Ora, nós precisamos ter um sistema de controle que pelo menos informe a família e seja informado pela família da viagem desses adolescentes. Segundo a delegacia especializada, a maioria dos desaparecimentos envolve as meninas. No ano passado, 894 registros estavam associados ao sexo feminino, contra 260 do sexo masculino. Deputada Alessandra Campelo cobra uma solução para o transporte escolar em Manacapuru. De acordo com a parlamentar, mais de 5.000 alunos do município estão fora da sala de aula por falta de transporte. A deputada Alessandra Campelo utilizou o tempo em tribuna para denunciar os prejuízos que alunos de Manacapuru estão tendo por falta de transporte escolar. A parlamentar recebeu o presidente da cooperativa de transporte do município, que falou sobre o problema. De acordo com Raimundo Taveira, após mais de 3 anos de serviços prestados, o contrato com a cooperativa não foi renovado por conta de uma decisão da Secretaria de Estado da Educação, que contratou uma empresa para atuar de forma emergencial. No entanto, até o momento, mais de 5.000 alunos da rede estadual de ensino das comunidades rurais de Manacapuru têm que faltar às aulas, pois a empresa não tem capacidade técnica para realizar o serviço. E vale ressaltar que é uma coisa, nesses 3 anos nós jamais paramos um dia de aula ou faltamos um dia de aula com alguma coisa que fosse da nossa responsabilidade, sem nenhum acidente registrado até agora. Estão perdendo aula há 1 mês, não tem aula. Iniciou-se o calendário da rede estadual e não tem transporte. Entendeu? Não tem transporte porque essa empresa até agora que foi contratar, ou tentaram contratar, simplesmente não chegaram a contratar por uma capacidade que eles não têm essas embarcações. Alessandra Campelo informou que entrará com uma representação no Ministério Público Federal e Estadual para investigar a situação. Nós estamos entrando com uma representação no Ministério Público Federal, já que existe aí verba do Fundeb, verba de um fundo específico para o transporte escolar também, do governo federal, e nós vamos pedir ao Ministério Público Federal que investigue isso e ao Ministério Público Estadual que verifique por que essas crianças não estão tendo acesso à aula. No dia 25 de fevereiro, a cooperativa esteve na sede da Alean em reunião com deputados estaduais para explicar o problema e pedir apoio para que uma solução seja alcançada. A Assembleia Legislativa fecha acordo com a Defensoria Pública do Estado para ministrar curso de formação de defensores populares. E mais,
Deputado Sabá Reis cobra melhorias no fornecimento de energia elétrica e segurança pública no município de Altazes. Veja no resumo de notícias. A Defensoria Pública do Estado iniciou nesta semana o curso de formação de defensores populares. O projeto de divulgação é uma parceria com a Assembleia Legislativa e TV Aleã. O objetivo é difundir mecanismos de acesso à justiça a toda a região do Amazonas. O evento é realizado todas as segundas-feiras e vai até o dia 27 deste mês. O deputado Sabá Reis do PR destacou em plenário os 59 anos de fundação do município de Altazes. Na ocasião, o parlamentar cobrou melhorias no fornecimento de energia elétrica e na segurança pública da cidade. Os motores estão ultrapassados, mas há uma boa vontade enorme do Radir, que é o diretor-geral da Amazonas Energia, em substituí-los. Mas tem uma outra questão em Altazes que é gravíssima, que é a questão da segurança. O número de policiais é reduzido. Às vésperas do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, protocolar os pedidos de inquérito para investigar autoridades envolvidas na Operação Lava Jato, o deputado Orlando Cidade lamentou em plenário que a Petrobras tenha sido alvo de esquema de corrupção. Na manhã desta terça-feira, a vencedora do concurso Miss Amazonas 2015, Maria Carolina Toledo, foi homenageada pela Assembleia Legislativa. No discurso, a Miss destacou a representatividade do Estado para o concurso nacional. Eu acredito que uma Miss, ela tem que levar a cultura do seu estado, ela tem que levar o melhor da mulher amazonense, o melhor do povo amazonense para todos os outros estados conhecerem. E é esse meu objetivo, é esse que eu vou fazer, porque eu tenho muito orgulho do Amazonas, eu tenho muito orgulho de ser amazonense. Confira agora o que foi destaque no Aleã Notícias de hoje. Deputados reúnem com a equipe técnica do governo para tratar sobre pontos da reforma administrativa que deve entrar em pauta na próxima quinta-feira. A audiência pública debate sobre a fusão da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Deputados são contra a medida do Ministério da Defesa de reintegração de posse em Barcelos. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.